Bom, eu espero que todo mundo tenha feito uma excelente prova de estatística, tá? Espero que tenha facilitado essa. Ô, Edson. É sempre animado. Essas Excelente é uma provas. palavra muito forte, professora. É. Bom, faz parte, João Vitor, do processo. Estatística é mais útil do que vocês imaginam, tenho certeza disso. Bom, minha gente, eu tentei ajudar o máximo que eu consegui vocês, mas agora eu preciso da concentração de vocês em contabilidade, tá? Eu queria saber, sinceramente, se alguém tentou fazer o exercício, alguém aqui fez o exercício 3. Se fez, eu queria saber se conseguiu chegar ao final do exercício, se os valores bateram, quais foram as dificuldades que foram encontradas nesse processo. Me contem aí, quem tentou. Professora, desculpa interromper, tem pessoas querendo entrar na sala, eu acho. Tem? Ai, perdão. Ai, verdade. Não escutei. O Aisha faz parte. Depois passa. É só o susto do processo de avaliação. Ser avaliado é ruim, né, minha gente? Deveriam ter outros instrumentos que não fossem provas. Bom, acho que agora entrou todo mundo. Peço desculpas. Eu acabei não ouvindo. Bom, minha gente, antes de qualquer coisa, hoje não teremos ata, tá? Eu atualizei lá no ambiente do CIGA a frequência, certo? Então, tem algumas pessoas perguntando sobre o número de faltas, então está atualizado lá no ambiente do CIGA. Eu vou projetar aqui o exercício 2, só para que aqueles que não estavam na última aula vejam qual é o exercício que a gente vai trabalhar hoje, tá? Só um instante. Eu fiz muito home office, mas confesso que tô enferrujada. Graças a Deus. Isso é um excelente sinal. Bom, minha gente, vou começar a projetar aqui as telas. O exercício que a gente vai trabalhar é esse, tá? Exercício 3. Ele já está lá no ambiente do CIGA, certo? É um exercício semelhante ao que a gente vem trabalhando em sala de aula, porém ele tem alguns adicionais, certo? Eu queria dizer a vocês que a gente vai começar a trabalhar com venda de mercadorias, e isso envolve custos a partir de hoje. Geralmente, nesse exercício não, mas em alguns exercícios a gente vai trabalhar com percentuais. Então, seria muito, muito importante de verdade que vocês participassem da monitoria, tá? Eu vou atribuir uma pontuação àqueles que participarem na monitoria, certo? Então, as meninas me mandaram, vocês têm uma monitoria agendada para o dia 5 de abril, né? A próxima sexta-feira. Essa não, a próxima. Então, aqueles que estão com dificuldades na disciplina, eu peço encarecidamente que compareçam, tá? Afinal de contas, a monitoria, ela tem esse intuito de dar o suporte no processo de aprendizagem de vocês, tá? Que nem sempre eu consigo fazer um trabalho individual. Bom, a gente vai trabalhar dentro da seguinte lógica. Deixa eu só projetar aqui para vocês.
Bom, eu vou montar com vocês o exercício. Virtualmente é uma aula muito mais longa, ela é mais cansativa para mim, mas eu acredito que para muitos de vocês vai ser talvez melhor, porque a gente consegue fazer a aula de uma forma mais organizada, principalmente para aquele pessoal que tem algum problema de visão e que senta lá atrás em sala e que não consegue enxergar as coisas direito. Tá? Então, para esse pessoal, geralmente as aulas virtuais funcionam muito bem, tá? Então, como é que eu vou proceder? A gente vai fazer o processo de escrituração. Na parte do balancete de verificação, eu vou dar uma parada, certo? E aí vocês montam o balancete de verificação, a gente volta e faz o encerramento, certo? Bom, hoje em sala eu vou trabalhar com esse exercício, tá? Que eu tinha informado a vocês, é um exercício mais longo, porém ele é possível de ser realizado até mesmo porque a gente tem um bom tempo, tá? Eu queria que vocês interagissem comigo. Eu sei que nem todo mundo gosta de fazer a interação virtual, mas ela é fundamental para que vocês tirem as dúvidas, tá? Não é porque a gente está virtualmente que vocês devem guardar as dúvidas, tá? Então, vocês podem a qualquer momento me interromper, eu não tenho problema nenhum em relação a isso, certo? Eu queria saber se está todo mundo visualizando o meu PowerPoint. Sim? Sim. Pronto, vejam só. Eu vou montar o PowerPoint, tá? Com os eventos. Para melhorar um pouco a conexão, eu vou desabilitar a minha câmera, tá? Mas se for necessário, eu abro novamente. Eu peço encarecidamente que vocês, na medida do possível, falem comigo e não digitem, porque eu não tenho condições de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou fazendo os registros e quem puder vai falando, tá? Se alguém tiver sem áudio, digita e algum colega, se possível, por favor, leia as mensagens, tá? No momento em que surgirem as dúvidas, ok? Bom, ao final da aula, o gabarito desse exercício vai ser disponibilizado, ok? Então, aqueles que não puderem ficar até o final, ou aqueles que não conseguiram entrar, por favor, informem que eu vou colocar lá no ambiente do SIGA. Então, esse exercício, ele é um exercício semelhante aos que a gente vinha fazendo. É uma empresa que não existia, né? Então, a questão é, Cicrano e Beltrano resolveram organizar uma empresa no dia 15 de janeiro de X1 e denominaram que essa empresa se chamaria CB Limitada. Certo? Então, essa empresa, ela teve uma integralização do capital com um depósito em conta bancária no valor de 350 mil. Tá? Então, vamos iniciar aqui os registros, para que todo mundo possa ir acompanhando. Cada slide eu vou usar para fazer um registro específico, tá? Para que a gente, assim, faça de uma forma mais organizada. Qualquer problema, podem me interromper, qualquer dúvida, podem falar, tá? Então, o primeiro evento dessa empresa é o processo de integralização desse capital. Vamos integralizar. Então, bom, a gente tem esse evento e a gente precisa contabilizar. Como eu costumo fazer em sala de aula, esse pedaço do PowerPoint vai ser destinado a gente fazer o livro diário, e esse outro pedaço vai ser destinado a gente montar o nosso livro Razão, ok? Então, nessa primeira sentença, a gente tem um processo de integralização. Então, o capital social está sendo aberto,
mediante uma entrega de 350 mil reais por parte dos sócios. Aí eu pergunto a vocês, qual é a origem desse recurso no processo de integralização de capital por parte dos sócios? Qual a origem? Capital social, no caso? O capital, Capital social. Capital social. ok. Então, acho que A nesse... conta bancária, banco, então. Perfeito, João Vitor. E Edson, acho que você tentou falar, mas não consegui entender direito, mas eu acho que vai na mesma linha, né? Então, a origem num processo de integralização é o capital social. E a aplicação desse recurso, ou seja, a gente vai fazer um débito na conta banco, no valor de 350 mil, certo? Então, o dinheiro vem dos sócios, entra na empresa mediante a conta capital social, e esse dinheiro ele foi aplicado integralmente no banco, certo? Então, uma vez registrado no livro diário, a gente precisa fazer o registro no livro razão. Então, 350 mil do lado do crédito, certo? Porque é uma origem de recurso, ou seja, o primeiro lançamento. E... Peço desculpas, pessoal, mas ainda tem algumas pessoas entrando em sala, por isso que eu tenho feito algumas paradas às vezes. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente tem crédito de 350 mil, porque foi a origem do recurso, e a gente vai fazer uma aplicação na conta bancária, no débito de 350 mil, certo? Porque banco, a natureza da conta bancária é uma natureza de aplicação de recursos, certo? Então, 350 mil foi parar no banco em função do depósito que os sócios fizeram nesse processo de abertura da empresa, ok? Então, com os números, para que depois vocês consigam acompanhar todo o processo de movimentação. Alguma dúvida nesse primeiro lançamento do que a gente fez? Não, professor. Bom, então agora a gente vai para o nosso segundo lançamento, tá? O segundo lançamento já é uma movimentação na empresa, tá? No dia 18 de janeiro, acho que a Isha perguntou se as datas tinham alguma interferência. As datas não têm interferência, elas servem para a gente organizar, na verdade, a ordem de registro. Na contabilidade, a gente não pode fazer o registro de forma aleatória, tá? Ou seja, eu não posso registrar as compras do dia 30, depois as compras do dia 15, voltar para o dia 1º. Na contabilidade, a gente precisa ter uma sequência, certo? Então, obrigatoriamente, eu preciso respeitar as datas na contabilidade, certo? Então, as datas, nesse caso, só servem meramente por uma questão de organização, certo? Então, agora a gente vai fazer o segundo lançamento. Quem ainda estiver numa fase em que está com dúvidas sobre as contas, eu sugiro que em todo o evento você circule quais são as contas de origem e aplicação antes de fazer o registro no livro diário, tá? Semelhante ao que eu vou fazer agora. Então, compra de um imóvel por 100 mil, pago da seguinte forma: entrada de 10 mil por transferência bancária e o restante dos pagamentos serão feitos mediante notas promissórias. Tá? Então, eu pergunto a vocês, qual é a origem do dinheiro dessa operação? O que é que vocês acham? A origem deve ser duas, né, professora? Exato, perfeito. Banco e duplicata, né? Isso. Na verdade, nota promissória é um documento oficial também, tá? A duplicata, ela pode ser estilo boleto, a nota promissória pode ser um estilo duplicata, mas ela pode ser com a nomenclatura de nota promissória mesmo, tá? É semelhante a uma duplicata, porém, a nota promissória é como se fosse um acordo contratual de um pagamento, certo? Registrado em cartório, ou seja, alguém que está se comprometendo a fazer o pagamento
daquelas parcelas, mediante documento, mediante um prévio contrato que foi feito, certo? Isso aqui já foi muito utilizado, principalmente quando a gente tinha sistemas bancários mais rudimentares. Não é tão comum hoje, em função da facilidade bancária que a gente tem, certo? De se comprometer a fazer pagamentos, mas ainda é um instrumento que, em alguns momentos, ele é válido, em alguns momentos, ele é utilizado, tá? Então, quando a gente tem dúvidas, ainda nesse processo inicial, a sugestão que eu dou é que você identifique quais são as contas, com a pergunta de onde veio o dinheiro. Então, aqui é uma compra, a compra é a ação. Eu comprei algo com algum dinheiro. Então, de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio por transferência bancária, ou seja, a gente está trabalhando com banco, e esse dinheiro veio de notas promissórias, certo? Então, a gente tem duas origens de recurso para uma aplicação. Qual é a aplicação? Nesse caso, a gente pegou dinheiro no banco, se comprometeu a pagar notas promissórias para adquirir o quê? Um imóvel. Então, a aplicação, nesse caso aqui, é o imóvel, certo? Então, vamos ao registro. Nesse caso aqui, a gente tem duas origens para uma aplicação. Lembrando que o método das partidas dobradas, ele não fala necessariamente que tem que ter uma origem e uma aplicação, mas que o total das aplicações seja igual ao total das origens. Quando a gente fala igual, é igual monetariamente, ou seja, o somatório das origens tem que ser igual ao somatório das aplicações, ok? Então, nesse caso, a gente tem duas origens para uma aplicação, tá? Então, ajustando aqui, para a gente fazer o lançamento, a gente tem a aplicação de um imóvel no valor de 100 mil, proveniente de duas origens de recurso. Banco, que é mais ou menos um depósito calção para fechar o negócio. Isso é muito comum na prática, tá? Você dá 10%, às vezes 20% para fechar o negócio, e o restante você financia, se compromete em duplicata, se compromete em prestações, certo? E o restante a gente vai colocar como notas promissórias. Aí alguém pode perguntar, professora, se eu tivesse colocado como duplicata, estaria errado? Não. Você iria considerar? Sim, mas o correto seriam as promissórias, certo? Então, se ele pagou 10 mil, está faltando 90. Então, 10 mil menos 100, 90, certo? Porque a soma das origens tem que ser igual à soma da aplicação. Nesse caso, 100 mil tem que ser igual ao somatório dos dois créditos, tá? Daniela, seria correto fazer o lançamento colocando 10 mil no banco, 10 mil do imóvel, depois 90 mil de promissória e 90 mil do imóvel? Veja só, você não está comprando dois imóveis, você está comprando um imóvel apenas, certo? Então, nesse caso, não seria correto, tá? Nesse caso em específico, não seria correto, porque você não está adquirindo dois imóveis, você está comprando apenas um, ok? Acho que tem alguma dúvida. Aisha, não se contabiliza os juros, ele vai ser contabilizado à medida que a gente vai realizando, certo? Por quê? Porque não necessariamente você vai pagar os juros contratuais. Concorda comigo? Às vezes as pessoas elas fazem um contrato de 20 anos e negocia. Então ela tem uma antecipação de pagamento. No que se antecipa pagamento, ela tem um benefício de redução dos juros. Tudo vai depender do tipo de contrato. Tem contrato que a gente paga encargos
na primeira parcela, certo? E depois começam a pagar as prestações. Se vocês tiverem curiosidades de aprofundar sobre isso, não é tema de nossas aulas, mas eu sugiro que depois vocês pesquisem sobre sistemas de pagamento Price e saque, tá? Sistemas de pagamento, saque e Price. Isso é muito usado no mercado. Para quê? Para financiamentos de longo prazo. Então, qual a diferença entre eles? Parcelas fixas, que aparentemente são fixas, mas os juros e os encargos estão embutidos. Parcelas que elas são decrescentes ao longo do tempo, ou seja, eu começo a pagar uma parcela mais cara agora e ao longo do tempo ela vai reduzindo. Então, tudo isso são sistemáticas de financiamento que a gente tem existentes no mercado. Estão erradas? Não. Podem ser vantajosas? Sim, tudo depende da sua estratégia de negócio, tá, minha gente? Então, assim, é lógico, o poder de barganha de alguém que compra à vista é muito maior, mas isso não significa dizer que qualquer sistema de financiamento, qualquer captação de recurso de terceiros vai sair muito caro. Tudo depende do que você deseja, tá? Da sua estratégia também. Então, a gente não contabiliza agora. Agora a gente só contabiliza o total das promissórias, ok? Geralmente, os juros estão embutidos nesse valor aqui, tá, Isha? Às vezes, eles são separados e às vezes não. Por isso que é tão importante as pessoas saberem o que estão fazendo, lerem os contratos e entenderem os encargos, tá? Então, vamos lá. Vamos agora fazer o registro no livro Razão. O imóvel, tá? Então, o imóvel a gente vai lançar os 100 mil do lado do débito, porque é a aplicação do recurso. Então, lançamento 2, 100 mil. E vamos lançar um crédito de 10 mil no banco, ou seja, a entrada que a gente deu nesse imóvel, 10 mil. E as promissórias que a gente vai ter a pagar. Promissórias. No valor de 90 mil. Tá? 90 mil. Alguma dúvida até agora? Não? Tudo bem. Maravilha. Então, vamos seguir. Vamos para o terceiro. Lançamento. Compra com pagamento imediato por Pix de móveis necessários para a instalação da empresa. Tá? Então, vamos fazer esse registro. Esse exercício, ele puxa um pouco mais da realidade de um processo de abertura de empresas, tá? Então, geralmente, quando as empresas abrem, elas geralmente abrem no prejuízo, porque elas só estão gastando. Dificilmente tem entrada de dinheiro no momento inicial da abertura de uma empresa, certo? Então, as empresas, em geral, iniciam no vermelho, tá? Então, compra com pagamento imediato por Pix de imóveis necessários para a instalação da empresa. De onde está vindo o dinheiro? Banco. Do banco. Trabalhar com Pix é trabalhar com banco. Então, a gente está tirando dinheiro do banco para aplicar em quê? Em móveis. Contabilmente falando, os móveis, eles costumam ser registrados numa conta chamada móveis e utensílios, tá? Geralmente, os planos de contas, eles vão trazer com essa nomenclatura. Mas se você usar só móveis, não tem problema nenhum, tá? Poderia estar na parte de equipamentos? Poderia, não é a conta mais adequada, mas poderia estar também, ok? Então, origem do dinheiro, banco, valor R$ 3.000, aplicação, móveis, valor R$ 3.000, ok? Então, o que a gente está fazendo? Vamos tirar dinheiro do banco. Tiramos R$ 3.000 do banco. Foi feito um Pix para comprar móveis. Vou colocar aqui.
unidades. Podemos seguir? Sim. Bom, silêncio eu vou entender como um sim, tá? Vamos ao próximo lançamento. Compra de mercadoria para revenda. Então, vamos fazer o registro desse evento que eu vou colocar aqui. Compra a prazo de mercadoria para revenda. E aí? De onde é que está vindo o dinheiro? Seria duplicatas a pagar, professora? Pode ser, tá? Como não se fala em fornecedor e estou comprando a prazo, a gente costuma utilizar a duplicata a pagar, ok? Algumas pessoas, eu acredito que devem estar com dúvida, porque em um momento eu uso promissória, em outro momento eu uso duplicata. O nome está diretamente associado ao evento. Se o evento diz que é a prazo e não diz a conta, você sempre vai fazer referência a uma duplicata a pagar, certo? Então, nesse caso aqui, como eu não estou falando que foi de um fornecedor, a gente vai considerar que este a prazo está associado a uma duplicata a pagar. Então, eu estou fazendo uma compra, a compra é a ação, a prazo, ou seja, eu estou pegando o capital de terceiros para investir em mercadoria. Então, eu estou gerando uma duplicata a pagar e estou aplicando em mercadorias, ok? Então, vamos ao lançamento. Crédito de duplicata a pagar e o débito de mercadoria. Valor 17 mil. Certo? Então, vamos ao registro. Não temos ainda duplicatas a pagar, vamos criar a conta. Duplicatas a pagar. Valor 17 mil. Professor, o Aldair está com a dúvida aí. Certo, eu já vou olhar. Só um instante. Deixa eu só registrar. Que aí eu te respondo aí. E vamos colocar a aplicação da mercadoria no débito. Ok? Então, origem, duplicatas a pagar, aplicação, mercadoria. Origem igual a aplicação. Bom, vamos lá ver qual é a dúvida do colega. Não necessariamente, Aldair. A conta continuaria sendo duplicata, tá? A pagar. Porque não é por ser uma matéria-prima que necessariamente a gente vai comprar um fornecedor, certo? Às vezes a gente compra algumas pessoas que não serão nossos fornecedores. A gente comprou por necessidade, certo? O fato de ser matéria-prima, o fato de ser algo para um processo de industrialização não torna obrigatoriamente o vendedor um fornecedor, certo? A característica do fornecedor é aquela que eu falei na aula passada, é a característica de alguém que sempre vende aquele produto a alguém, certo? É a mesma coisa do cliente. O que torna você cliente de algum local? É você frequentemente utilizar. Então, se você tiver algum veículo e se você tiver um posto de gasolina de sua preferência, a gente pode dizer que o posto que você costuma abastecer, você é um cliente desse posto, certo? E se você tem algo que você gosta de consumir e sempre vai no mesmo lugar, tá? Então, é essa a lógica de cliente, certo? E se você compra, tá? Você está na condição de fornecedor, nesse caso, tá? Em consumidor final.
Quando você produz e compra frequentemente a alguém, você está na condição de fornecedor. Quer dizer, essa pessoa que você comprou está na condição de fornecedor, ok? Não sei se eu fui clara, mas se não fui, avisa que eu tento pegar uma outra forma, tá? Bom, vamos agora fazer o registro do dia 20, que é a compra. Foram comprados da CIABC 8.500 em equipamentos, tá? Então, vamos fazer o registro. Aldair, está resolvido a dúvida? Sim. Ótimo. Bom, então vamos prosseguir com o lançamento 5, tá? Vamos fazer o registro dessa aquisição de equipamentos, certo? Então, exemplo não. Evento 5. Foram comprados da CIABC a prazo 8.500 em equipamentos. Então, origem do recurso, o que é que a gente vai colocar aqui? Acabei de falar sobre isso. Vamos usar que conta? E aí, minha gente? Se eu tenho a prazo... Eu atrapalhei. Alguém ia falar e eu atrapalhei. Duplicatas a pagar? Perfeito. Se eu tenho a prazo e não venho informando que eu comprei a um fornecedor, duplicatas a pagar. Então, foram comprados da CIABC a prazo 8.500 em equipamentos. Então, a condição de aprazo é a origem, a duplicata, e eu vou aplicar em equipamentos. Então, crédito de duplicatas a pagar e débito de equipamentos. Equipamentos no valor de R$ 8.500. Então, vejam só, a gente tem uma conta para móveis e a gente tem uma outra conta para equipamentos, certo? São diferentes? São coisas diferentes. Tem interferência, Daniela, no final? Tem sim, porque a forma como essas coisas se desgastam é diferente, certo? Então, é mais ou menos o seguinte, olha, uma moto, um carro, um caminhão, uma caminhonete, eles estão na categoria de veículos, mas cada um tem um desgaste diferente. Então, eu preciso respeitar a natureza das coisas na contabilidade, certo? Então, vamos aqui fazer o registro da conta equipamentos, certo? E das duplicatas a pagar. Como duplicatas a pagar eu já tenho a conta, eu só vou adicionar um valor, tá? Eu não vou fazer a abertura de um outro razonete. Eu só vou dizer o seguinte, que agora eu não tenho só a duplicata de 17 mil da compra de mercadoria. Agora eu tenho uma duplicata de 8.500 da compra de equipamentos. Então, crédito de duplicata a pagar, tá? Em função de aplicação em equipamentos, ok? No valor de 8.500. Então, método das partidas dobradas. Origem igual a aplicação, ok? Perguntas? Vamos ao próximo. Esse exercício, ele só tem tamanho, né? Ele está dentro um pouco do que a gente vem trabalhando em sala de aula, ok? Então, vamos ao registro do 6º lançamento. Pessoal, eu peço desculpas aí, talvez, pelos ruídos. Esse é um cachorro que tem aqui no bloco que fica ao lado do meu apartamento. Já respondo, tá, minha gente? Deixa eu só ajustar aqui. A Isha disse que quando chegar no balancete de verificação vai complicar. Vai nada. Nada.
Contabilidade é linda, minha gente. Vai não. Olha, é só tamanho para assustar, certo? Mas não tem problema nenhum. Você entendendo o iniciozinho, a lógica da origem e aplicação, você contabiliza até em braille. Tenha certeza disso. Bom, vamos aqui para o lançamento 6, tá? Então, o evento 6, ele informa o seguinte, que foram pagos... Pode sim, Tainá. A gente pode ter mais de 2 origens e pode ter mais de 2 aplicações, certo? A gente, nesse exemplo aqui, ó, teve 2 origens em algum momento. Não teve? Teve. No evento 2, a gente teve 2 origens para uma aplicação. A gente poderia, sim. A gente pode ter, na verdade, muitas origens. É mais ou menos o seguinte, vamos imaginar que na sala de vocês, que temos hoje em sala 19 pessoas, 18 pessoas. Então, vamos imaginar que vocês, cada um aqui, fosse dar uma contribuição para abrir uma fábrica. Vocês vão abrir uma fábrica de biscoitos. Então, é como se fosse o seguinte: teriam 18 origens de recurso para, de repente, uma ou mais aplicações, certo? Então, na contabilidade não existe regra do número de origens e do número de aplicações. A regra é que o somatório das origens seja igual ao somatório das aplicações. Em outras palavras, monetariamente, o dinheiro que entrou tem que estar em algum lugar. É isso, certo? Agora, se serão 2, 3, 10, 20, aí depende da pessoa, da empresa ou da pessoa, certo? Respondido? Então, vamos Sim, prosseguir. professora. Vamos prosseguir. Então, vamos ao evento 6. Foram pagos 5 mil por transferência bancária a CIABC para amortização de uma parte das dívidas contraídas pela... Peraí. Uma parte das dívidas... Ai, Jesus, peraí. Uma parte das dívidas contraídas pela compra efetuada no dia 20 de janeiro, tá? Então, vamos só dar uma olhada no exercício para que a gente localize a compra que foi feita no dia 20, tá? Posso Então, é dizer? isso. Pode. Foram comprados da companhia ABC a prazo R$ 8.500 em equipamentos. Isso. Então, o que é que esse evento está dizendo, né? Está dizendo que dessa duplicata que foi gerado no valor de R$ 8.500, a gente está pagando 5, certo? Ou seja, vai ser feito um pagamento de uma parte dessa duplicata aqui, ok? Ou seja, na contabilidade as coisas não são isoladas. Um evento está interligado ao outro. Vamos ver, alguém está perguntando algo. Quer dizer, eu não sei se alguém levantou a mão. Tá Foi com sem querer, algum... doutor, foi sem querer. Ah, tá bom, então. Então é isso. O evento do dia 25 é o pagamento de uma parte da duplicata relacionada aos equipamentos, ok? Então vamos lá. Vamos fazer o pagamento. Ó, a contabilidade ficando interessante. Eu gosto dessa contabilidade, que as coisas começam a... Vocês não tinham tanta ansiedade de ver como é que as contas se movimentam? Ó, aí, chegando o momento. Então, as contas, elas se movimentam. A contabilidade, ela não é estática. As coisas vão se movimentando. Então, em termos aplicados, a gente vai pagar uma parte dessa duplicata aqui, ó. Então, A aplicação é a duplicata agora, né? isso, E exatamente. é o banco. Isso. Então, foram pagos por transferência bancária. Então, pagar é a ação, certo? Então, se eu estou pagando uma dívida, de onde está vindo o dinheiro? Nesse caso aqui. Foram pagos 5 mil por transferência bancária.
Então, a origem é o banco. Eu vou tirar do dinheiro do banco para pagar a dívida contraída. Que, em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo a vocês aqui que vai ser pago a parte da duplicata de R$ 8.500, certo? Ou parte da duplicata dos equipamentos. Certo? Todo mundo conseguiu entender o que é que a gente vai fazer? Traduz aí o que é que você está querendo dizer, Claudoval. E aí? Eu também não entendi o que o Clodoval escreveu, mas assim, no caso, a nossa origem é o banco. É isso? Isso. Ah, ok. Banco. Vou tirar 5.000 do banco, certo? Para pagar o quê? Para começar a amortizar. Amortizar, minha gente, é uma nomenclatura técnica que a gente usa para dizer que está abatendo. Eu vou pagar uma parcela da minha dívida. Então, vamos imaginar o seguinte: todas as vezes que você faz uma compra parcelada, dividiu, sei lá, em 10 vezes no cartão de crédito, o show de fulano de tal que você foi, mensalmente você está amortizando uma parte da dívida que você fez para ir nesse show. É isso, de forma técnica é isso, tá? Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente vai tirar dinheiro do banco para pagar uma duplicata a pagar, no valor de 5.000 reais. Então, eu não preciso pagar a dívida no valor integral, eu preciso pagar a dívida. Agora, se ela vai ser paga de 100 em 100 reais, não importa, certo? Nesse caso, a gente está pagando 5.000. Então, o que é que a gente fez aqui? A gente vai tirar dinheiro do banco, no caso, 5.000, tá? Ou seja, um crédito de 5.000, que é um lançamento 6, e vai pagar uma duplicata, uma parte da duplicata. Ou seja, vou debitar a duplicata. Então, vejam que coisa linda. Em um momento, eu já respondo, tá? Em um momento, a gente credita, quando a gente está comprando, mas quando a gente está pagando, a gente simplesmente debita na mesma conta, certo? Então, por que isso? Porque essa é a forma cíclica que a gente faz de movimentar as contas. Então, eu tiro e eu coloco recurso nas contas. Tudo vai depender do tipo de movimento que está ocorrendo. Pode falar. Então, no caso, a gente não bota como amortização de equipamento, por exemplo, a amortização de um apartamento. Eu não boto o nome amortização. Não, amortizar é a dívida. Amortizar é a dívida que você fez. Porque é o seguinte, Aisha, quando a gente compra um apartamento financiado, a gente não recebe, em geral, o documento dele. Você tem o direito de uso, mas você não tem ainda a propriedade. Você só vai ter a propriedade ao final, quando você terminar de pagar, certo? Então, a amortização não é que você está reduzindo esse imóvel vale o que vale e ponto. O que você vai minimizar ao longo do tempo é a sua dívida relacionada a ele. Então, é muito importante para a contabilidade a história de direito de uso, a propriedade e o direito de uso. Todo mundo consegue entender a diferença? Vou até abrir minha câmera. Todo mundo consegue entender a diferença do direito de uso para a propriedade? Sim ou não? Professora, é o que o pessoal chama de usufruto, é? Como? É o que o pessoal chama de usufruto, é usufrutuário? Pode ser também. Veja só, eu não necessariamente preciso ter a propriedade
para ter os benefícios econômicos de algo. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou na Localiza e pego um carro para fazer Uber. Então, o que está acontecendo nesse momento? Eu tenho o direito de uso sobre o bem. Ele não me pertence. Ele continua pertencendo à Localiza. Mas ele vai ser... eu vou ter todos os benefícios econômicos daquele equipamento. Certo? Por quê? Eu estou locando para gerar renda. Então, em outras palavras, contabilmente falando, existe essa diferença de propriedade e de uso. Às vezes eu tenho as duas coisas, às vezes eu só tenho uma. Assim como eu posso ter o apartamento, mas eu não estou usando, eu fazer ele de locação. Certo? Então, assim, direito de uso é diferente de propriedade. Tá? O que é propriedade? É você ter o documento, ser registrado, tá no seu nome. O que é o direito de uso? Eu posso ter o direito de uso por uma locação. Está em minha posse. Eu estou recebendo todos os benefícios econômicos daquele imóvel, daquele bem. Certo? Todo mundo conseguiu entender? Então, amortizar, a gente amortiza dívida. O apartamento, o imóvel, o equipamento, ele permanece lá bonitinho. O que a gente vai amortizar é a dívida. Certo? Que nesse caso é a duplicata a pagar. Exatamente. Ok? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, então. Deixa eu ver, a gente fez o registro, né? Um livro diário, ou seja, abatemos R$ 5.000 da dívida e tiramos do banco, né? Ou seja, crédito do banco, débito duplicata a pagar. Vamos agora ao próximo. Ao lançamento 7. O sétimo lançamento, agora o negócio vai ficar animado. Cláudio, vou estar falando um negócio aí, professora. Vou dar uma olhada. Só um instante. Pessoal, nesse momento, parem de cochilar, parem de olhar outra coisa e eu quero que vocês prestem atenção, certo? Prestem atenção aqui, nessa questão que eu vou falar agora. Vou só tirar a dúvida do colega. Nesse momento, Claudoval, você vai registrar, certo? Do ponto de vista contábil, você está subtraindo. Porém, por questões didáticas, a gente só faz isso ao final a gente vai fazer ao final do exercício. Se fosse uma empresa na prática, na realidade, ela pode fazer essa subtração ao final de um mês, ao final de 3 meses, tudo vai depender do prazo que ele fecha a contabilidade, certo? Quando a gente fala de contabilidade de bancos, que é uma contabilidade de alto risco, o banco geralmente fecha a contabilidade dele mensalmente. Quando a gente fala de empresa de capital aberto, Petrobras, Vale, Natura, Boticário, tá? Essas são empresas que negociam ações em bolsa. Então, geralmente, essas empresas, elas fecham a contabilidade a cada 3 meses. E quando a gente fala de empresas de pequeno, médio porte, elas fecham a contabilidade uma vez ao ano, tá? Então, essa história de subtrair não é instantânea. A gente subtrai quando a gente vai fazer o encerramento da contabilidade, certo? Mas, diariamente, se eu faço uma contabilidade correta, diariamente eu tenho condições de ter uma noção de quanto estão os saldos, certo? Algumas empresas, elas investem na contabilidade, a realidade é que outras empresas não investem. Então, na prática, como é que funciona? Grandes empresas têm sua equipe de contabilidade, pequenas empresas terceirizam a contabilidade. Essa é a realidade, certo? Nua e crua, não vamos fantasiar que a contabilidade é sempre valorizada pelo empresário, que na prática não é, certo? Não é, nem sempre é assim que funciona, tá? E aí você pode estar se perguntando, Daniela, então essas grandes empresas, em todas as unidades vão ter uma equipe de contabilidade? Não necessariamente, tá? Por exemplo, se a gente fosse pensar aqui eu sempre tenho medo de dar exemplos de supermercado a vocês, mas vamos imaginar aqui na rede Pão de Açúcar.
Então, quer dizer que aquele pão de açúcar lá da praia tem um administrativo que tem um contador dentro? Não necessariamente, tá? Geralmente, essas empresas fazem a contabilidade em uma unidade central. Então, o que você vai ter é alguém do administrativo que organiza e manda essas informações para a central, certo? Geralmente é assim que funciona. Por quê? Não tem uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade é fazer a contabilidade. Agora, se você vai fazer a contabilidade em João Pessoa, em São Paulo, em Brasília, aí é o empresário que escolhe, certo? Eu já prestei serviços para um escritório de contabilidade e que eu fazia o registro de uma contabilidade, acho que, eu não lembro agora a natureza da empresa, eu acho que era de curtume, trabalhava com couro. E para vocês terem uma noção, tudo era feito na matriz. Então, tudo, absolutamente tudo, era registrado na matriz. Para vocês terem uma ideia, eles eram tão organizados, mas tão organizados, que o material deles de expediente era transferido de uma unidade para outra mediante nota fiscal. Então, a gente pegava notas fiscais de transferências de materiais como papel ofício, caneta Bic, porque ele tinha uma necessidade de fazer um acompanhamento rigoroso da contabilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas esse tipo de atividade é muito caro, né? Então, assim, couro custa muito, muito dinheiro, minha gente. Então, assim, do ponto de vista contábil, se movimenta com poucas notas fiscais, mas tem um valor absurdo, absurdo. Era uma contabilidade assim que na época as pessoas tinham muito medo de fazer por conta dos valores suntuosos monetários. Tá? Pode perguntar, Edson. Professora, no varejo, por exemplo, existe muito aquela questão de devolução Produto. ou troca, mas às vezes quando não se tem, aí aparece uma devolução. Aí Isso, a empresa emite uma carta de crédito. Como a isso. carta de crédito entra na contabilidade? Ali você vai ter uma nota fiscal semelhante a uma devolução, ou seja, eu tenho quando eu devolvo o produto, entra a devolução do produto. Dependendo do tipo de operação, se ele recebe o produto, ele precisa de algum modo registrar isso. Se ele não recebe o produto, de algum modo ele precisa registrar que ele perdeu aquele produto ou que aquela compra que alguém fez, ela não foi de fato concluída, que gerou uma perda para a empresa e que alguém tem um direito a receber da empresa. Depende, Edson. Hipoteticamente, não é possível a gente fazer o registro. Teria que ter a situação concreta, porque pode ser perda, pode ser de vencimento, tem muitas possibilidades. Então, o que é que a gente pode ter? A gente pode ter movimentações de uma nota fiscal. Então, eu tenho nota fiscal de saída, eu tenho nota fiscal de entrada, mas eu também tenho uma nota fiscal que está relacionada a outras naturezas da movimentação que aconteceu ali, tá? Inclusive devolução. Então, não sei se vocês já devolveram algum produto e receberam algum talãozinho, né, da utilização do crédito. Então, aquele talãozinho de utilização do crédito, até 30 dias, aquele é o documento contábil, que foi registrado a devolução do produto, ou seja, está entrando novamente no estoque a mercadoria, só que ele não tem como estornar o pagamento. Então, ele te dá um saldo para você utilizar. Então, Pronto, do ponto de vista contábil, aquele valor é só um ajuste, porque já entrou no caixa. Ele não tirou do caixa, ele só vai, de algum modo, substituir o produto. Pode perguntar, Edson. Não, é nesse sentido mesmo, que a pessoa tem 30 dias para fazer, usar aquele crédito num produto com valor semelhante. Isso, entendeu? isso. É porque entrou no estoque o produto, mas o dinheiro ainda permanece no caixa. Então, em termos práticos, é como se o caixa tivesse mais alto do que deveria estar. É como se fosse o seguinte: imagine assim, eu fiz uma venda, mas o produto retornou para a minha empresa. Então, o meu saldo está tendo um lucro falso de R$ 100 a mais.
quando na verdade não é. Esses R$ 100 é o seu dinheiro que você ainda não foi buscar. E aí, por que as empresas estipulam 30 dias? Para elas terem um acompanhamento contábil melhor. Aí, isso significa dizer, Daniela, que se eu for lá no 31º dia eu não vou conseguir? Depende do sistema da empresa. Tem empresa que realmente não consegue. Tem empresa que é mais flexível. Aí vai depender muito da política da empresa, certo? Nessa parte de sistema. Então, assim, é muito importante a gente fazer a leitura de nota fiscal, porque, às vezes, a nota fiscal ela está com problema, ela está com erro. Eu canso de ver, às vezes, tributações erradas na nota fiscal, ou seja, tributando 2 vezes nos produtos. Tem muita coisa por aí. Então, o espelho de algo é a nota fiscal. Quem costuma consumir no Bob's, depois dê uma olhada na nota fiscal e me conte o que é que vocês acham, tá? Dessa nota fiscal. Enfim, mas vamos seguir. Vamos seguir aqui com nossos registros, tá? Bom, então, 7º. Pessoal, agora eu quero concentração de vocês. Essa é uma parte fundamental, tá? Para todo o processo de compreensão de registro de venda, certo? Então, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei em alguns momentos em sala, logo quando a gente começou a ver contabilidade, eu falei que uma das formas de entrar receita na empresa é através de quê? Como é que a empresa recebe receita? Das vendas. Perfeito. Então, agora, a gente vai começar a fazer o registro das receitas. Como funciona, de fato, no dia a dia das organizações, certo? Então, quando a gente fala de vendas, vou até abrir um slide aqui à parte. Quando a gente fala de vendas, a gente obrigatoriamente trabalha com 2 pontos. A venda de qualquer produto envolve estoque e envolve receita, tá? Quando a gente vende, quando a gente tem um supermercado, o que é o nosso estoque? O nosso estoque são os mantimentos que a gente vende ali, se esse for o nosso negócio. Quando a gente fala de uma empresa que vende automóveis, o que é o estoque? São os carros que ela tem disponível, são os barcos que ela tem disponível, tá? Então, o estoque de uma empresa é o produto que ela negocia. Então, todas as vezes que eu vendo algo, num cenário ideal, a ideia é que a gente dê baixa nesse estoque, certo? Então, se a gente tivesse agora observando um processo de comercialização, de negociação da venda de um carro lá na Volkswagen, então, o que é que a gente teria? Se vendeu, a empresa ela está recebendo uma receita mediante a saída de um estoque. Então, toda venda é isso. Eu recebo dinheiro e tiro um produto do estoque. Qual é o grande problema das empresas? Nem todas as empresas elas têm um bom acompanhamento do seu estoque. Então, o que é que elas fazem? Elas vão vendendo e elas não fazem o acompanhamento instantâneo do seu estoque. Ou seja, elas vendem, mas muitas vezes elas perdem uma noção do quanto que ela tem parado em estoque. Então, o que é que acontece? Ou isso reflete o quê? Isso reflete, na maioria das vezes, um sistema de acompanhamento de estoque que não tem relação com a contabilidade. Então, as empresas que não conseguem acompanhar as vendas e estoques instantaneamente, geralmente são as empresas que costumam ter problemas e que, de tempos em tempos, elas fecham para balanço. Alguém aqui já passou numa loja, já passou em algum local e viu a plaquinha fechado para balanço ou fechado para inventário? Então, se alguém já passou, é exatamente uma situação semelhante a essa que a gente vai comentar aqui. São as empresas que vendem, que registram a receita, mas que não fazem acompanhamento do seu estoque. E aí, o que é que elas fazem? Elas precisam parar para fazer a contagem física do estoque. Não sei se alguém aqui já trabalhou em empresa e precisou passar um dia só contando o produto. Isso é o quê? Empresa que tem um sistema que falha. Isso traz uma série de complicações para as empresas.
principalmente se elas trabalham com produtos perecíveis. Porque se ela não faz um bom acompanhamento, tem produtos que vão vencer, tem produtos que podem ficar estragados, tá? Porque ela não fez o acompanhamento devido. Pode perguntar, Janderson. Eu só queria citar um fato, professora, que eu vi que ocorreu que passou até na TV, de uma moça que trabalhava num atacadista, ou foi no varejista, que ela usou da posição dela como caixa, fingia que estava bipando ali as coisas, e automaticamente ela pediu o valor, no caso, para ser pago de R$ 100, só que saiu em torno de R$ 2.000. Daí, antes mesmo da senhora falar sobre esse assunto, eu estava vendo um contador falando que estoque gera receita. Daí eu fiz um comentário que a senhora disse que muitas empresas adotam justamente um regime diferente de não ter estoque hoje em dia por N motivos. Só que pegando esse gancho da fala dele, a gente consegue entender como foi descoberta essa questão criminosa, né, dessa funcionária. Sim. Até a questão das câmeras, que contribui muito, mas as câmeras muitas vezes não têm um certo monitoramento. Mas a contabilidade de uma empresa grande, ela vai ter um monitoramento efetivo. Então, quando está saindo essas mercadorias de valores, né, televisões, etc. e tal, isso ali tem que contabilizar lá, que vai gerar o quê? Receita, número. E quando gera um número muito inferior, tem uma discrepância muito grande. E aí é onde vem o ilícito, né, professora? Exatamente. E assim, você tocou num ponto importante, Janderson. Quanto mais refinada for a contabilidade de alguém, uma melhor condição essa pessoa vai ter de acompanhar a evolução. Ela vai ter condições não só de saber se teve desvio, mas o quantitativo de desvio. Assim, seria muito fantasioso se eu dissesse a vocês que as empresas não têm perdas. Seria mentir. As empresas têm perdas de fato, certo? Perdas por produtos que são abertos, são estragados, porque vencem por conta de uma falta de organização. Às vezes, o que falta numa empresa é a organização mesmo, a organização, a disposição nas prateleiras, porque os regimes contábeis, eles também falam sobre isso. Aqui é uma noção introdutória sobre contabilidade, mas a contabilidade, ela tem várias outras vertentes. Por exemplo, a gente tem contabilidade só para acompanhamento de estoque, minha gente. A gente tem contabilidade só para acompanhamento de custos. A gente fala sobre os custos residuais das coisas. Então, assim, tudo é uma questão de aprofundar. Mas, Professor, lógico, pois não. me corrija se eu estiver errado. E a contabilidade tem até uma certa noção, por exemplo, quando a gente faz feira no atacadista, a gente vê muito aqueles pallets, certo? Sim. E imagina se eu fosse fazer a contabilidade de produto por produto, né, que tivesse saindo do estoque, ia dificultar muito. Mas eu fazendo a contabilidade de um pallet daquele, de um conglomerado maior de mercadorias, isso facilita muito para ter um controle de estoque, correto? Sim, e se você prestar atenção, a forma como os produtos são organizados, por exemplo, no atacadão, aquilo ali facilita. Qual é a ideia, né? Se você entra num pão de açúcar, você vai ter uma organização dos produtos, mas se você entra numa empresa como o atacadão, você vai ter uma outra organização de produtos. Por quê? É a forma, é o que ele está proposto a vender. E independente do tipo de empresa, você precisa ter uma organização compatível com o público que você tenta alcançar. Qual é a lógica, né? Qual é a estratégia hoje de algumas dessas empresas? É vender em varejo e em atacado. Então, se eu vendo em varejo e em atacado, eu preciso deixar esses produtos organizados ao ponto para atender os meus dois públicos. Então, de repente, você é o consumidor que leva só uma garrafa de água sanitária, mas Edson é o tipo de consumidor que leva por caixa, que compra por fardo. E se eu tenho uma proposta de atacadista, eu preciso colocar isso. É muito interessante essa lógica de organização dos produtos e fazendo um pouco de associação ao âmbito público, no âmbito público, muitas vezes a gente
tem a ausência dessas organizações. Basta a gente parar para pensar sobre vacinas, basta a gente parar para pensar sobre medicamentos. Muitas vezes tem produtos, minha gente, que eles vencem, eles são incinerados, eles precisam ser jogados fora, porque não teve uma organização de estoque. Ninguém fala sobre isso, mas muitas vezes é a organização do estoque que faltou. Ou seja, uma simples organização poderia fazer com que a gente não tivesse perda. Então, do que eu estou falando? É que se eu pense no armário de sua casa, vamos imaginar que o armário de sua casa, na verdade, é a organização dos médicos de remédios de um hospital. Eu não posso simplesmente colocar os remédios de qualquer jeito, porque se eu coloco de todo jeito, pode correr o risco dos lotes mais antigos ficarem no fundo desse armário. Então, o que vai acontecer? Eles podem vencer se eu só uso o início. Então, a gente precisa ter uma boa noção de organização de fato, porque senão você tem perda. E perda é prejuízo, certo? Então, assim, tudo depende do público-alvo, tudo depende do tipo de produto que você está trabalhando, mas uma coisa é certa, toda vez que eu vendo, eu estou gerando receita, mas eu também estou dando baixa em um estoque. Hoje em dia, a lógica é que o estoque seja zero. Então, boa parte das empresas, elas não têm um estoque por trás daquelas paredes. Geralmente, tudo que ela tem está disposto, certo? Isso em algumas circunstâncias. Porque estoque parado é dinheiro parado, é dinheiro sendo desvalorizado, dependendo do que se trata o seu produto. Então, muitas empresas hoje, elas não querem ter um estoque de produtos, ela quer gerenciar vendas. Então, é muito melhor que ela tenha parceiros para fornecer os produtos ou que ela tenha um centro de distribuição com produtos do que ela ter produto em várias lojas. Então, assim, dependendo do que você queira comprar, é super difícil você entrar numa loja e sair com produto. Porque mesmo que ele tenha o mostruário, geralmente ele não tem mais os produtos físicos. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção nisso. Por quê? Porque existe um custo. Imagine aí você ter um estoque de televisores, um estoque de ar-condicionado. Então, tem um volume muito grande. Então, essas empresas, elas preferem trabalhar na gestão, tá? Desses estoques do que necessariamente fazer a aquisição do estoque e esperar que Edson vá lá para comprar, e esperar que o Jeanson vá lá para comprar uma unidade. Então, ele prefere gerenciar. Mas isso não significa dizer que não está se trabalhando com estoque. Ela pode trabalhar com estoque que não é físico, mas é um estoque virtual, digital. Tá? Pode falar, Janson. E também, professora, falando dos atacadistas, né? A gente vê muito também quando a gente está entrando, eles colocam algumas das vezes, né? Ações ali na frente, né? E quando a gente tiver sempre num grande volume. Então, o que a gente pode presumir? Que foi um volume que não foi vendido, né? E muitas das vezes também já tem a plaquinha lá em amarelo, né? O valor mais abaixo e o vencimento, né? Então, assim, para não perder receitas, né? Ele abate até o valor, mas justamente com o intuito de pensar já nessa equação, né? Receita e despesa. Ele já está pensando em algo futuro. Sim. Porque se ele perde aquele lote ali que é perecível, né? Ele vai perder um valor lá na frente, né? Que não é viável para eles, né? Olha, a coisa é tão séria e economicamente as coisas estão tão fragilizadas que hoje existem supermercados ou empresas especializadas em vender produtos perto de vencer. Não sei se vocês já viram. Eu já vi algumas unidades no Rio de Janeiro. Unidades, né, geralmente produtos alimentícios perto de vencer que as pessoas colocam à venda. Isso que você comentou, Janson, é mais ou menos o seguinte: é melhor você vender por um baixo valor do que você perder totalmente. Então, eu prefiro perder
90% do que perder 100%. Isso de alguns produtos. Porque existem algumas empresas que, para que elas permaneçam dentro de uma linha, como eu posso dizer, para que ela gere um desejo do produto, nunca vai ser colocado em promoção. Você nunca vai ver aqueles produtos num valor mais baixo. Ou seja, você não vai ter um comércio dos produtos que estão com falha. Eles geralmente mandam incinerar. Se não vende, incinera, mas não coloca à venda. Geralmente, quem trabalha com isso são essas grifes, né? Então, não vendeu a roupa da coleção, ele queima. Ele não coloca em promoção. Ele queima o produto. Para quê? Para permanecer um certo status, certo? Então, ele, de fato, prefere perder do que vender mais barato. Isso tem relação com a questão da marca, né? Da marca. Tem sim. Né? O que é que leva uma pessoa a dar $10 mil em um tênis, em um sapato? Já imaginou? $10 mil num sapato? Minha gente, isso é algo que, para a maioria de nós, é algo irreal. Né? Assim, eu não consigo pensar em algo desse tipo, certo? Mas, enfim, vamos voltar para cá. Isso dá muita discussão. Na contabilidade existe. Quem está no processo de formação de contabilidade tem uma disciplina só para falar de custos. Para vocês terem uma ideia, são 60 horas só falando sobre custos. Então, tem muita coisa para se ver. Né? Não dá para a gente conversar num bate-papo sobre os detalhes disso. Aisha, você perguntou, né, sobre essa questão do custo. Olha, sempre vai existir programas sofisticados, num preço muito alto, mas não necessariamente. Até uma planilha de Excel, dependendo do porte da empresa, ela resolve esse problema de acompanhamento de estoque. Agora, a grande questão é a pessoa, de fato, fazer o registro. Né? Na contabilidade, a gente não pode ser como esses planejamentos que a gente faz em início de ano, né? Que a gente promete que vai acompanhar centavo por centavo dos nossos gastos, a gente compra N apetrechos, né? O bom de estar em casa é isso. Então, geralmente, as pessoas, elas compram, né? As cadernetazinhas para fazer as anotações dos gastos, mas chega um determinado momento que ela cansa, não vou registrar mais. Só que na contabilidade não pode ser assim. Eu preciso registrar de fato, rigorosamente, tá? Então, até uma planilha de Excel a pessoa resolve o acompanhamento de estoque, desde que seja de fato realizado. O que é o ideal? Vendi, no que estou gerando ali o cupom fiscal, já estou dando baixa no estoque. Esse é o tipo de empresa que realmente faz o acompanhamento. Em termos de empresas próximas a nós, uma das empresas que eu percebo que tem um melhor acompanhamento de estoque é a empresa Ferreira Costa. Eles fazem um acompanhamento rigorosíssimo do estoque. Então, ele ele faz a venda a você. Quando você está pagando o produto, automaticamente já foi separado, você não perde tempo esperando o produto ser organizado para ser entregue a você. E eu estou falando o quê? De produtos que têm um volume, né? Produtos de construção civil, na maioria das vezes. Então, isso é muito interessante. Principalmente nesse modo que a gente está vivendo, em que tudo tem que ser instantâneo, né? Ninguém tem mais paciência de esperar por 5 minutos. Né? Então, é muito interessante que você tenha esse tipo de acompanhamento. Porque já imaginou você vender algo que não tem no estoque? Isso gera um problema seríssimo. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, depois dessa longa reflexão sobre vendas, sobre estoque, que eu não sei se vocês perceberam, mas isso é um problema tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. Então, tive venda, automaticamente eu tenho que trabalhar com estoque e eu tenho que trabalhar com receita, tá? Então, um exemplo aleatório, se eu vendo a venda de mercadoria por R$2.000, então, isso aqui é uma receita. Eu estou vendendo a mercadoria por 2.000. Porém, nada
na vida é de graça. Se eu estou vendendo um produto por R$ 2.000, é porque ele teve algum custo antes desse processo de negociação, certo? Então, se eu comercializo, se eu estou numa livraria e eu me proponho a vender lápis, caneta, caderno, então, se eu vou colocar à venda essa caneta, sei lá, por R$ 5, eu estou colocando ela por R$ 5. Mas por quanto ela me custou? Então, toda venda automaticamente envolve a receita e envolve o custo. O que é o custo? É quanto eu paguei para adquirir esse produto para revender, ou é quanto eu gastei para produzir, certo? Então, o custo está diretamente associado ao valor de formação do produto. Entenda que o valor de formação do produto pode ser o valor que eu fiz a aquisição para revender, ou pode ser o valor que eu utilizei para preparar aquele produto, certo? Então, é mais ou menos o seguinte, a gente está numa época de Páscoa, né? Não sei se vocês gostam de chocolate, mas possivelmente alguém aqui vai, no domingo, se deliciar com algum ovo de Páscoa, né? E aí, o que é que acontece? Eu posso revender ovos de Páscoa, ou seja, eu compro de uma empresa, eu compro de alguém e repasso, colocando um valor adicionado, ou eu simplesmente posso produzir. Então, o que é o custo de uma produção? É a barra de chocolate que eu comprei, são as formas que eu comprei, é o valor da minha mão de obra, é o valor da energia, tá, que eu utilizei para preparar, é o valor do gás, que se de repente eu for derreter o chocolate em um fogão que seja a gás. Então, o custo está diretamente associado ao valor da aquisição para a revenda ou está relacionado ao valor de produção. Certo? Todo mundo conseguiu entender o que é o custo de algo? Sim? Sim? Custo é algo que está diretamente associado à produção ou à aquisição, tá? Custo é diferente de despesa? Certo? Todo custo será uma despesa, mas tem um determinado momento que a gente precisa separar as coisas. Custo está diretamente associado à produção de algo ou à aquisição de algo. A despesa são gastos indiretos, tá? Então, por exemplo, eu gasto energia para comercializar a caneta. A energia vai ser uma despesa, a energia não vai ser um custo. Quando é que a energia é um custo? Quando eu estou olhando o sistema produtivo disso aqui. Se eu uso um equipamento elétrico para produzir esse equipamento, quer dizer, essa caneta, ele se torna um custo, certo? Então, o custo está diretamente associado à produção ou à revenda. As despesas são gastos indiretos, ok? Então, vamos lá. Então, no processo de contabilização, a gente vai ter que respeitar 2 momentos, certo? A gente vai ter que respeitar o momento de baixa do estoque e a gente vai ter que respeitar o momento de registro da receita. Então, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, eu digo que tem a venda de uma mercadoria por R$ 2.000 que custou R$ 1.000, certo? Então, o que é que acontece? No momento em que eu faço a venda, eu preciso registrar a receita. O que é a receita? É quanto eu estou ganhando. Vamos dizer que essa venda de mercadoria eu recebi com recebimento à vista. Então, se eu vendi à vista, esse dinheiro está entrando aonde? Onde? Onde é que a gente recebe dinheiro em espécie? No caixa. Caixa. Isso. Então, o registro da receita segue a mesma lógica de origem e aplicação, certo? Origem e aplicação. Quando eu vendo, a origem do dinheiro é a receita com a venda, certo? E qual é a aplicação? É para onde esse dinheiro foi. Nesse caso aqui, para o caixa. Valor de R$ 2.000, certo?
Então, o primeiro registro que eu estou fazendo está relacionado ao quê? Está relacionado ao ganho. Só que as empresas, elas não ganham a custo zero. As empresas, em geral, elas têm ganho porque elas fizeram algum nível de sacrifício. A gente só tem ganho se a gente fizer algum sacrifício. No caso de comercializações, o sacrifício está diretamente associado ao custo desses produtos, sejam eles adquiridos para revenda ou sejam eles produzidos, tá? Então, o que é que eu registrei na receita? O ganho. O que é que eu vou registrar no estoque? A baixa do quanto ele me custou, certo? Então, segue a mesma lógica de origem e aplicação, certo? Então, não existe ganho a custo zero. Tudo tem um preço. Então, quando eu vendo um produto, a origem é o próprio estoque, concordam? Se eu estou vendendo um produto, eu estou dando baixa no estoque. Ou seja, do ponto de vista do estoque, eu estou dando baixa. Então, a origem é o próprio estoque de mercadoria. Ou mercadoria, como vocês queiram, certo? E qual é a aplicação desse recurso? Tá? A gente diz o seguinte, que no momento em que a gente faz a aquisição da mercadoria, ela está parada, ela está no estoque, certo? Ela está como se fosse um investimento. Esse investimento ele pode me trazer retorno ou simplesmente eu posso perder. Se existir, por exemplo, um incêndio, aquele investimento que eu fiz em mercadoria foi perdido, tá? Então, quando eu vendo aquele estoque, ele deixa de ser um produto e passa a ser um custo. O custo da mercadoria vendida, que alguns livros carinhosamente chamam de CMV, custo da mercadoria vendida. Se vocês pegarem obras que falem sobre produtos em processo de formação de industrialização, seria o custo do produto vendido ou custo do produto fabricado, tá? Mas todos nesse sentido, de custo de mercadoria ou custo de produto vendido, tá? CMV, CPV, tudo tem o mesmo sentido. E em qual valor a gente vai registrar? A gente sempre vai registrar pelo valor que custou, ou seja, R$1.000. Então, eu dei baixa no estoque. E qual é a aplicação? Esse valor, ele não é mais mercadoria. Esse valor agora é um custo da mercadoria que eu vendi. Ou seja, é uma conta transitória. Porque esse custo vai ser levado daqui a pouco para o ARE. Então, recapitulando, todas as vezes que eu tiver uma venda, eu tenho dois momentos. Eu tenho que registrar o quanto eu ganhei e eu tenho que registrar a baixa do estoque. O ganho é o quê? É a origem do dinheiro, pela receita e onde esse dinheiro entrou. Geralmente, a receita ela é superior à baixa do estoque, porque ninguém com sanidade vai comprar algo para vender por um valor inferior, certo? Em condições normais, ninguém faz isso. Você sempre vai colocar um valor agregado em cima daquele valor, certo? Então, nesse caso aqui, se teve uma receita de R$2.000, porque existia um custo de 1.000. Em outras palavras, se a gente fosse analisar essa operação, teve lucro ou prejuízo? Só olhando isso aqui. Teve um R$1.000. De lucro. Perfeito. Por quê? É 2.000 da receita menos R$1.000 que você gastou para ter essa receita de 2.000. Certo? Todo mundo conseguiu entender o que eu fiz aqui? Pode perguntar, Aisha. Então, quando você vai fazer a contabilidade da mercadoria, você não bota os custos que você teve com a mercadoria quando você adquire ela. Você bota quando você vende a mercadoria. Isso. Só existe custo quando eu vendo ela.
Antes de vender, ela é só um investimento, que pode não dar em nada. Certo? Porque eu não tenho garantia nenhuma que eu, de fato, vou conseguir vender esse produto. Certo? Conseguiu entender? Conseguiu entender?